Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de SQL e na aula de hoje nós vamos aprender sobre os tipos de dados que nós podemos utilizar, que nós podemos criar as colunas dentro das nossas tabelas. Esse é o nosso conteúdo da aula de hoje. Recadinhos rápidos. Não é inscrito? Já clica aí no se inscrever, não vai atrapalhar o vídeo, é só clicar, já está inscrito, ativa o sininho para receber as notificações, porque aqui são aulas de segunda a sexta. Também já clica no like agora, se você não esquece para o final e ajuda o nosso conteúdo. Se o nosso canal leva um conteúdo de qualidade para você, você aprende com o nosso canal, deixa o seu like para ajudar o nosso conteúdo. Beleza? Bora então a gente aprender sobre os tipos de dados disponíveis no SQL. Muito bem, então estamos de volta aqui com o nosso MySQL Workbench já aberto. E as tabelas que nós criamos aqui nas aulas passadas, que são as tabelas cliente e tipo cliente. Na aula passada nós inclusive fizemos um relacionamento aqui de tipo cliente com cliente através do campo e tipo cliente. Então nós fizemos essa ligação, nós criamos aqui ó, a chave estrangeira, aqui ó, chave foreign keys e tipo cliente, que nós ligamos com a tipo e cliente com a tipo cliente da tabela cliente. Essa aqui foi a relação que nós fizemos entre essas duas tabelas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de dados que nós podemos utilizar nas nossas tabelas. Quando a gente cria uma tabela e adiciona as colunas, nós já aprendemos sobre o int ou o integer é a mesma coisa. Nós já falamos sobre var e varchar, qual é a diferença entre eles, mas quais são os tipos de dados básicos que a gente pode trabalhar nas nossas tabelas? Esse é o conteúdo que a gente vai aprender na aula de hoje. E para isso, eu preparei uma planilha aqui para gente, onde nós iremos ver alguns dos tipos de dados principais que nós podemos criar as colunas nas nossas tabelas. E eu separei em três categorias: os dados textuais, numéricos e temporais. Os dados de texto que nós podemos criar, então nós temos aqui ó, o tiny text. A diferença dos outros campos está aqui no tamanho, no máximo de bytes que esse campo pode armazenar. E o tiny text é um campo muito pequeno, onde eu consigo armazenar no máximo 255 bytes. Mas e se eu quiser armazenar, por exemplo, um campo como unidade federativa, estado, que são só 2 dígitos, S, SP, MG e por aí vai. Que tipo de dados? Eu vou usar o tiny text? Não. Nesse caso a gente parte para o char, certo? Que é onde eu consigo indicar um número máximo de caracteres que eu consigo armazenar nesse tipo de campo. Ele tem basicamente o mesmo tamanho, ok? A gente está vendo aqui o char, o tamanho que ele tem, por exemplo, vai depender da quantidade de caracteres que eu informar. Se eu informar 1, por exemplo, o char vai ser somente um caractere. Se eu informar char tamanho 10, eu vou conseguir armazenar um texto de tamanho 10 dentro do char. Então aqui que está a diferença do tiny text, que ele tem um tamanho fixo ali de 255. O text e assim por diante, tá vendo? Eu vou aumentando a quantidade de caracteres máximo que eu consigo adicionar dentro daquele tipo de campo, à medida que eu vou passando aqui para baixo. Então menor tiny text, depois text, medium text e long text. O long text é o que eu vou armazenar uma quantidade maior de caracteres. E aí vem os mais usados aqui, que a gente vai usar com mais frequência, que é char e varchar. Nós já discutimos a diferença entre eles. Um é tamanho fixo, o outro é variável. Ou seja, se eu falo que eu vou criar um char de tamanho 255, independente do tamanho do texto, se ele tiver só 5 caracteres, ele vai ocupar 255. O varchar tem essa questão de ser variável. Então eu posso, por exemplo, falar varchar 255. Se eu armazenar, por exemplo, só 5 caracteres, o varchar vai ter tamanho 5. Então é var de variable. Então o char é variável, ok? De tamanho variável. Tá ok? Tá certo? Então esses aqui são os campos que nós podemos utilizar para dados de texto. Os mais utilizados, sem sombra de dúvida, na maior parte das vezes vocês vão ver char ou varchar, ok? Como tipos numéricos,
nós temos aqui a mesma coisa, a mesma ideia, certo? Eu começo aqui do menor para o maior, certo? Então nós temos aqui o TinyInt, que é o menor de todos. Eu consigo armazenar de 0 a 255 sem sinal, ok? Que vai do menos 128 ao 127, tá? Se fosse com sinal, né? Aliás, com sinal seria do menos 128 ao 127 e sem sinal do 0 a 255, tá certo? Então é um campo de tamanho 256 caracteres, beleza? O small int, e aí tem segue a mesma lógica aqui. Se fosse sem sinal, de 0 a 65.535, com sinal de menos 32.768 a 32.767, e assim por diante. Então nós temos medium int, que já é um campo maior, o int ou integer, que é o que a gente mais utiliza aí, ok? Tem o number também, que nós vamos utilizar bastante, tá certo? O big int, o number nem tá aqui, mas o number a gente também utiliza bastante, principalmente no SQL. Então o int ou integer é a mesma coisa. Por que tem int e integer? Não é o mesmo caso do var e do varchar, não. Aqui é mais caso de nomenclatura mesmo, tá? Alguns sistemas vão utilizar só int, outros integer, outros nós podemos colocar int ou integer, mas refere basicamente a mesma coisa se tratando a SQL, tá? Big int, que aí é uma quantidade, um valor bastante alto que a gente pode armazenar ali, né, no big int, olha ali, tá vendo? Então são tipos que nós vamos usar em casos extremamente específicos, tá? Para armazenar, por exemplo, idade, faz sentido eu criar um campo do tipo big int? Nenhuma. Para quê? Eu não vou ter nenhuma pessoa que chega a uma idade com um tamanho de dígito desse aqui, tá bom? Na maioria das vezes a gente usa int por questões mesmo de comodidade, tá? Mas no caso de idade, poderia ser perfeitamente um TinyInt, tá? Beleza? Tá certo? Mas vocês vão ver aí, inclusive aqui no curso, a maioria das vezes quando for dado inteiro, nós vamos utilizar int, ok? Alguns casos onde eu tenho variação de tipo, pode ser inteiro ou fracionado, nós vamos utilizar number aí em algumas vezes, ou o decimal. Eu gosto de utilizar bastante o decimal também, tá? E aí, tanto esses três casos aqui tem uma particularidade, o float, o double e o decimal. Para criar, nós vamos informar, além do tipo, eu vou informar a precisão e a escala, tá? Então o que acontece aqui, ó? Tem um exemplo aqui utilizando o tipo float para a gente entender como que funciona o caso de precisão e escala. Então eu estou criando aqui, por exemplo, um campo tipo float com precisão 4 e escala 2, certo? Eu já deixei tudo prontinho aqui, ó. Eu estou informando que o tamanho de dígito, tamanho de 4 dígitos, sendo 2 à esquerda e 2 à direita, ok? Entenderam essa relação? Se eu falar o seguinte, float 10,5, eu estou falando o quê? Deixa eu colocar o float aqui, ó. Float, tamanho, precisão 10, escala 5. Eu estou dizendo que eu estou criando um campo do tipo float, com no máximo 10 caracteres, onde eu vou ter 5 caracteres do lado esquerdo da vírgula e 5 caracteres do lado direito da vírgula. Se eu falar o seguinte, 10,2, o que eu estou dizendo? Eu estou criando um campo float, tamanho 10, com 2 casas decimais. Basicamente, a escala a gente pode entender como casas decimais, certo? Então eu estou criando com escala de 2 casas decimais depois da vírgula. Mas ele tem tamanho 10. Significa que do lado esquerdo da vírgula eu vou conseguir armazenar somente 8 caracteres, tá? Um valor de tamanho 8 do lado esquerdo, mais 2 casas decimais. Ah, mas eu preciso de mais casas decimais. Então a gente aumenta aqui, ó. Eu posso falar, por exemplo, 4. Nesse caso, eu estou criando um valor com tamanho 10, certo? Precisão 10 e escala 4.
ou seja, 6 antes da vírgula e 4 depois da vírgula. Então é isso que quer dizer que a precisão escala esses valores aqui que a gente informa quando eu estiver trabalhando com os tipos float, double ou decimal, que são valores que usam casas decimais, né? São pontos flutuantes, são valores fracionados. A diferença de um para outro aqui também é a quantidade, né? O double, ele é bem, a gente está vendo, ele é bem maior do que o float. Na maioria das vezes, nós vamos utilizar decimal ou float, tá bom? No nosso caso aqui. Então, esses aqui são os tipos de dados numéricos, tá ok? E tem os tipos de dados básicos aqui temporais, aonde eu tenho date, date time, timestamp, year, time. Na maioria das vezes, para campos de data, data ou hora, nós vamos utilizar date time. Se for somente data, você pode escolher o date. Se for somente hora, você pode escolher time. Se você quiser armazenar dia e hora, aí você vai para o date time. Tem um formato mais completo, ele armazena tanto a data como a hora. Lembrando aqui que a gente está utilizando o padrão aqui de data, que é ano, mês e dia. Tá certo? Tá até faltando aqui um A aqui a mais, né? 2 aqui, tá faltando um A a mais aqui. Aqui também tá faltando um A mais. Beleza. E tá pronto aqui. Lembrando que se a gente armazenar data, a gente consegue obter, se eu quiser só o ano, só o mês, só o dia, a gente consegue extrair somente essas informações aqui da data. A mesma coisa da hora, se eu quiser somente, eu criei um campo time, armazenei a hora, mas eu quero pegar só o minuto. Tem como pegar? Tem como pegar essa informação separada aí sem problema nenhum. Mas esses são os tipos de dados que nós podemos utilizar então. Anotem aí, tira um print aqui da tela, tá? Para vocês armazenarem aí, ou se quiserem pausar o vídeo e irem escrevendo ou digitando. Então aqui os tipos de dados mais comuns de texto, os tipos de dados mais comuns de número e os tipos de dados mais comuns temporais, são aqueles de data e hora, tá certo? Vamos ver então como que eu posso, por exemplo, veja bem, vamos criar aqui, aqui na tabela cliente, nós vamos adicionar aqui um campo, idade, por exemplo, tá? Então, como que a gente faz isso aqui? Como que a gente faz essa adição aqui de uma coluna em uma tabela? Nós temos que usar o alter. Então, alter table, eu aumentei um pouquinho a fonte aqui para ficar melhor, tá? Alter table, qual tabela a gente quer alterar? Que é a cliente. E o que eu quero alterar? O que eu quero fazer? Eu quero adicionar uma coluna, excluir uma coluna, quero criar uma restrição. O que eu quero fazer? Eu quero modificar, aliás, primeiro eu tenho que incluir, né? Primeiro eu vou incluir, depois a gente vai modificar essa coluna. Então, como que a gente adiciona uma coluna? Nós vamos utilizar aqui o add. E o nome da coluna? Vamos colocar, deixa eu ver o que a gente tem ali. Vamos colocar um campo para idade. A gente tem já a data de nascimento. É só para a gente entender agora como que funciona. Vamos colocar aqui, ó, idade cliente. E o tipo de dado, certo? No caso aqui, int ou integer. E as restrições que a gente quer colocar para esse campo aqui, eu não vou colocar restrição nenhuma por enquanto não, tá? Se a gente quiser colocar valor padrão aqui, para já quando eu adicionar um cliente já sair com o valor padrão, a gente já sabe, pode colocar o default. Mas vamos deixar assim por enquanto. Vamos rodar o nosso comando, atualizar aqui ó, o nosso navegador, e nós temos aqui ó, o campo idade cliente do tipo int, certo? Como que a gente muda esse... Aqui não comenta daquele jeito não, né? Tem que ser assim. Como que a gente muda
esse tipo de campo. Eu tenho um campo, eu quero mudar. Quero mudar, por exemplo, de int para tinyInt. Como que a gente faz essa modificação aqui? Vamos lá. Vamos usar, de novo, alter table, que a gente quer alterar a tabela. Qual tabela a gente quer alterar? Cliente. E o que a gente quer fazer? Eu quero modificar uma coluna. Então, modify column. E aqui o nome da coluna e o que a gente quer modificar nessa coluna. Eu quero mudar a coluna aqui, ó, idade cliente, e eu quero que ela seja desse tipo aqui, ó. Vamos trocar o tipo, nós colocamos int, vamos colocar tinyInt. Vamos colocar tinyInt. Então, tinyInt ali, beleza? Roda o nosso comando, ficou verdinho, significa que ele atualizou, ele mudou. Vamos atualizar aqui o nosso visualizador, nosso navegador, clicar aqui, ó, no idade cliente e eu visualizo aqui, ó, que agora eu tenho um campo com o nome, com o campo idade cliente, ele é do tipo aqui, ó, tinyInt. Tá vendo? tinyInt ou tinyInt, o jeito que vocês quiserem aí. Então nós vimos aqui como mudar o tipo de dados de uma coluna. E vimos também os tipos de dados mais comuns que nós podemos utilizar para criar as nossas tabelas. Então na aula de hoje nós aprendemos esse conceito aí bastante importante. Vou ficando por aqui porque a nossa aula já tem um tempo muito grande. Espero na nossa próxima aula do curso de SQL. Um forte abraço, até lá e tchau, tchau.